Olá! Sabe aquela sensação de tentar entender o que realmente se passa na cabeça de alguém ou, até na nossa própria, porque a gente age de um jeito e não de outro? A psicologia vive buscando essas respostas, né? Mas é fascinante parar para pensar de onde vêm as ideias que guiam essa busca? Quais são, assim, as lentes que a gente usa para olhar a mente humana? Hoje a gente vai investigar justamente isso. Vamos mergulhar em algumas raízes filosóficas que, olha, influenciaram muito o pensamento psicológico, a fenomenologia e o existencialismo. A nossa base aqui é um capítulo do livro Matrizes do Pensamento Psicológico, do Luiz Cláudio Figueiredo. A missão é tentar entender como essas correntes de pensamento ofereceram um jeito diferente de encarar a mente, a consciência e a experiência humana. E isso é fundamental para quem está começando a se interessar por psicologia, né? São ideias que podem parecer meio densas assim à primeira vista, mas que abrem portas para uma compreensão mais profunda do que é ser humano. Vamos tentar descomplicar um pouco ou ver o que tem de mais interessante nisso tudo. Bom, o ponto de partida do texto é uma questão que sempre, assim, assombrou a psicologia. Como é que a gente pode ter certeza de que a nossa interpretação sobre a experiência de alguém é válida? Como acessar o mundo interno do outro, sabe? A fenomenologia surgiu aí como uma tentativa de responder a isso, mas de um jeito bem particular, né? Sim, é um ponto crucial. É que, enquanto outras abordagens na psicologia, lá no começo, estavam muito focadas em métodos experimentais, tentando imitar as ciências naturais, sabe? A fenomenologia, principalmente com o Edmund Husserl, lá no início do século XX, foi direto na questão de base. Como o conhecimento é possível? Quais são, assim, as condições para a gente poder conhecer qualquer coisa, incluindo nós mesmos? Ah! O Husserl queria encontrar um fundamento sólido, algo que não pudesse ser duvidado. Lembra um pouco Descartes, né? Com o penso logo existo. Ah, o famoso penso logo existo, mas o Russell achou que o Descartes parou no meio do caminho, é isso? Ou foi rápido demais? Exato, é por aí. O Husserl admirava essa busca cartesiana por certeza, mas ele achava que o Descartes, depois de encontrar a certeza do pensamento o eu penso, voltou muito rápido a aceitar o mundo exterior como algo dado, sabe, como evidente por si mesmo. Isso é o que o Husserl chamava de atitude natural. Atitude natural. É. E o Husserl queria investigar antes disso. Como é que o próprio mundo aparece para a nossa consciência? Ele também conversou assim com as ideias do Kant, que analisou as estruturas da nossa razão, mas discordava daquela ideia de que existiria uma coisa em si, uma realidade última por trás dos fenômenos, que seria para sempre inacessível para nós. Para Husserl, o foco tem que ser o fenômeno. O fenômeno, aquilo que aparece. Isso. Aquilo que se mostra que aparece para a consciência exatamente como aparece, sem ficar especulando sobre o que está por trás. Entendi. Então, em vez de ficar teorizando sobre uma realidade escondida, a ideia é olhar de frente para a nossa própria experiência. Mas como a gente faz isso sem cair nas nossas interpretações de sempre, nos nossos preconceitos? Ah, aí é que entra o método que o Husserl propôs, a famosa epoché, ou redução fenomenológica. É um nome meio complicado, né? Mas a ideia é radical. A gente precisa colocar entre parênteses, suspender temporariamente as nossas crenças habituais sobre o mundo. Suspender, tipo fingir que não acredita. Não é bem fingir. Não é negar que o mundo existe, mas sim deixar de lado, por um momento, a nossa certeza automática sobre ele, sobre as causas das coisas, sobre as teorias que a gente já tem. É como tentar limpar as lentes, sabe? Para ver a experiência em si mesma, descrever como ela se apresenta, sem filtro prévio. Uau, isso parece, putz, difícil. É quase como tentar observar a própria respiração sem alterar ela. E o que essa observação pura da consciência revelou? O texto fala de uns conceitos importantes. Sim, tem 3 conceitos que são chave para entender a consciência nessa visão fenomenológica. Primeiro, a intencionalidade. Intencionalidade. Husserl pegou essa ideia do professor dele, o Franz Brentano. Significa que toda consciência é sempre consciência de alguma coisa. Não existe consciência vazia, flutuando sozinha. Ela está sempre direcionada, apontando para um objeto. Um objeto.
Tipo uma cadeira? Pode ser uma cadeira real na sua frente, sim. Mas pode ser uma lembrança, uma fantasia, um conceito matemático. Qualquer coisa que ocupe sua atenção. Pensa num raio de luz. Ele só existe enquanto ilumina algo, né? A consciência não é um recipiente passivo que contém ideias. Ela é essa atividade de se direcionar para. Nossa, isso muda tudo. Quer dizer que a consciência não está trancada dentro da cabeça, mas acontece nessa relação com o ambiente. Exato. A consciência é essa relação. Não está isolada. Segundo conceito importante, a temporalidade. Temporalidade. O tempo. Isso. A nossa experiência não acontece em fatias de presente isoladas. Por exemplo, quando a gente ouve uma melodia, não ouvimos notas separadas, uma depois da outra e pronto. A gente retém as notas que acabaram de soar, isso é a retenção, e a gente antecipa as que estão por vir, a protenção. A percepção é um fluxo contínuo que integra o passado imediato e o futuro eminente. A consciência é temporalmente estendida. Ela tem uma estrutura de tempo interna, sabe? Faz sentido. A gente nunca tá só no agora, puro, desconectado. Sempre tem o antes e o depois junto. E o terceiro conceito? Horizonte. Quando a gente foca em alguma coisa, essa coisa nunca está sozinha, isolada. Ela sempre aparece contra um fundo, um horizonte de significados implícitos. Horizonte? Como assim? Pensa assim, você olha para uma xícara de café. Seu foco está na xícara, certo? Mas tem um horizonte ali. A mesa onde ela está, a sala, a lembrança de outros cafés que você tomou, a expectativa do gosto, o contexto cultural do café na nossa sociedade. Tudo isso está presente, mesmo que você não pense nisso explicitamente. E é esse horizonte que dá sentido à sua percepção da xícara. A análise fenomenológica tenta justamente explorar esse horizonte que geralmente fica meio escondido, implícito. Ok, agora tô começando a ver a conexão com a psicologia de um jeito mais claro. Porque a psicologia mais antiga, né, tentando ser científica como as ciências naturais, às vezes tratava a experiência subjetiva, o sentir de cada um, como um problema, algo não confiável que atrapalhava. Mas a fenomenologia diz que essa experiência é justamente o ponto de partida de tudo. Precisamente. A subjetividade deixa de ser vista como um obstáculo, um ruído a ser eliminado, e passa a ser encarada como a fonte de onde todo significado e todo conhecimento brotam. Para a gente entender o mundo, a gente precisa primeiro entender como o mundo se apresenta à nossa experiência. Isso aproximou muito a fenomenologia das chamadas ciências do espírito, as ciências humanas. Mostrou que era possível estudá-las com rigor, descrevendo as estruturas universais dessa experiência, sem precisar usar exatamente os mesmos métodos das ciências naturais. Muito interessante. E essa valorização toda da experiência vivida, imagino, abriu portas para outras ideias, como o existencialismo, que também parece focar muito no indivíduo concreto, né? Como é que essa ponte foi feita? Boa pergunta. É que enquanto a fenomenologia do Husserl estava muito focada em descrever as estruturas universais da consciência, quase como uma matemática da experiência, outros pensadores, que foram influenciados por ele, mas também por filósofos anteriores como Kierkegaard e Nietzsche, voltaram a olhar para a existência humana concreta. Ah, Kierkegaard, Nietzsche, os caras da angústia, da vontade de potência. A liberdade, a responsabilidade individual. O existencialismo vai fundo nisso. E a fenomenologia acabou oferecendo um método, uma forma de analisar essa existência vivida com mais detalhe, com mais rigor descritivo. Um pioneiro importante nessa ponte entre fenomenologia e psicologia e psiquiatria foi o Karl Jaspers. Jaspers, ele era psiquiatra e filósofo, né? Lembro de ter ouvido falar. Como é que ele usou isso na prática, com pacientes? O Jaspers via a psicologia de um jeito duplo, assim. Tinha a parte que ele chamava de explicação, que era mais próxima da ciência natural, buscando causas biológicas, por exemplo. Mas tinha a parte fundamental da compreensão, mais próxima das ciências humanas, que buscava entender a vivência do paciente a partir de dentro, sabe? Entendi. Uma coisa é explicar por que acontece, outra é entender como a pessoa sente aquilo. Perfeito. E para ele, a descrição fenomenológica detalhada de como o paciente experienciava o mundo era o primeiro passo.
essencial para essa compreensão. Mas ele também foi muito claro sobre os limites da compreensão científica. Além do inconsciente, que ele reconhecia como um limite, o grande limite era a liberdade humana. A liberdade como um limite para a ciência? É, porque o ser humano, para o Jaspers, não é um objeto que pode ser totalmente explicado ou previsto. Nós somos, de certa forma, inacabados. Estamos sempre nos fazendo, nos tornando algo. E essa dimensão da liberdade, da escolha, escapa às redes da ciência tradicional. Por isso, ele falava mais em filosofar sobre a existência do que em criar um sistema psicológico fechado que desse conta de tudo. Entendi. E outros foram ainda mais fundo nisso, tentando mapear essa existência, tipo o Binswanger com a tal da análise existencial, usando ideias do Heidegger. O texto menciona isso. Exatamente. O Ludwig Binswanger se inspirou muito na análise do Dasein feita pelo Martin Heidegger. Dasein, esse é um termo-chave, né? O que significa mesmo? Dasein é um termo alemão difícil de traduzir direto, mas significa algo como ser aí, ou ser no mundo. O Heidegger queria ressaltar com isso que o modo fundamental de ser do humano é estar sempre situado. A gente está sempre lançado em um mundo, numa cultura, numa história específica. E fundamentalmente com os outros. Ele chamava isso de Mitsein, ser com. Ah, então não somos tipo mentes isoladas que depois se conectam com o mundo e com os outros. De jeito nenhum. Para Heidegger, nossa existência é ser no mundo com os outros, desde o começo. A gente já nasce numa teia de relações e significados. E essa ideia de ser lançado, quer dizer que a gente não escolhe onde nasce, a família, a época histórica. Exatamente isso. Somos lançados numa situação que não escolhemos. Mas aqui está o ponto crucial para o Heidegger e para o existencialismo em geral. Nós somos essencialmente possibilidade. Possibilidade. Sim, somos o que fazemos de nós mesmos a partir dessa situação dada. Somos definidos pela nossa capacidade de projetar futuros, de nos abrirmos para possibilidades e pela necessidade constante de fazer escolhas, assumindo a responsabilidade por elas. O Binswanger usou essa estrutura do Dasein, ser no mundo, temporalidade, espacialidade, relação com os outros, como um referencial para entender os pacientes dele. Como um mapa da existência normal para ver onde o paciente se desviava. Mais ou menos isso. A psicopatologia era vista como diferentes maneiras de ser no mundo, como modificações dessa estrutura fundamental do Dasein. Ele descrevia, por exemplo, o mundo maníaco ou o mundo esquizofrênico, não só pelos sintomas óbvios, mas pela forma particular como aquele paciente experienciava o tempo, talvez acelerado ou parado, o espaço, talvez expansivo ou restrito, os outros, talvez ameaçadores ou inexistentes, a si mesmo. Que interessante, muda a forma de olhar. Totalmente. E a terapia nesse enfoque seria ajudar o paciente a compreender o seu modo particular de ser no mundo e talvez encontrar ou reabrir novas possibilidades de existência, de se relacionar consigo, com os outros e com o mundo. Faz muito sentido ver a doença não só como algo que deu errado dentro da pessoa, mas como uma forma diferente de existir no mundo, mesmo que sofrida. E o texto fala também da antipsiquiatria, né? Lange e Cooper, que se basearam muito em Sartre. A abordagem deles era ainda mais radical, pelo que entendi. Sim, bastante radical para a época. O Jean-Paul Sartre, outro gigante do existencialismo, levou a ideia de liberdade a um extremo. Aquela famosa frase dele, a existência precede a essência, resume bem isso. O que ela quer dizer exatamente? Para o Sartre, não existe uma natureza humana fixa, pré-definida, um manual de instruções para ser gente. Primeiro, a gente existe. É jogado no mundo, como ele dizia, sem desculpas. Depois, através das nossas escolhas, das nossas ações, o que ele chama de praxis, é que nós criamos quem somos, definimos a nossa essência. Somos radicalmente livres e, justamente por isso, totalmente responsáveis pelo que fazemos de nós mesmos. É uma liberdade que pode ser bem angustiante, né? Com certeza. Uma responsabilidade enorme. E como isso se liga àquela outra frase famosa do Sartre? O inferno são os outros. Isso sempre me pareceu meio pessimista. Essa frase é muitas vezes mal interpretada. Não significa que as outras pessoas são inerentemente más ou que a convivência é sempre horrível. O que Sartre queria dizer é que, na visão dele,
O olhar do outro tem um poder muito forte, o poder de nos transformar em objeto. Objeto. Sim, o outro me olha, me julga, me define, me coloca numa caixinha, e isso pode limitar a minha liberdade de ser quem eu quero ser, de me reinventar. O conflito surge porque cada um luta para ser reconhecido como um sujeito livre, não como uma coisa definida pelo olhar alheio. É nesse sentido que o outro pode ser um inferno, porque o olhar dele me congela, ameaça a minha liberdade. Entendi, faz mais sentido agora. E o Lang e o Cooper, como eles usaram essas ideias de liberdade, de praxis, do olhar do outro, para entender a doença mental? Eles aplicaram isso de forma bem direta, especialmente ao que se chamava de esquizofrenia. Eles propuseram algo revolucionário para a psiquiatria da época, que a esquizofrenia não deveria ser vista primariamente como uma doença do cérebro, com causas biológicas apenas, mas sim como uma resposta compreensível, embora muitas vezes desesperada, a situações familiares e sociais que eram profundamente confusas, contraditórias e invalidantes para a pessoa. Invalidantes. Como assim? Imagina crescer num ambiente onde o que você sente, o que você percebe, é constantemente negado ou desqualificado pelos outros. Onde as regras são confusas, cheias de duplos vínculos, tipo mensagens contraditórias que te deixam sem saída. Nessas situações, Lang e Cooper sugeriram que a loucura, a desconexão com a realidade compartilhada, poderia ser uma espécie de estratégia de sobrevivência. Uma estratégia? Sim, uma forma de escapar dessa pressão insuportável, de protestar contra uma situação que aniquila a sua liberdade, a sua percepção de si. E a terapia, para eles, não era só medicar, mas sim criar ambientes diferentes, como as comunidades terapêuticas que eles fundaram, onde a pessoa pudesse ser ouvida, validada na sua experiência, mesmo que parecesse louca, e onde pudesse talvez recuperar um senso de autonomia e liberdade. Era um foco muito grande na desalienação. Nossa, isso é muito forte. E levanta uma questão fundamental que o texto aborda mais para o final. Se cada um de nós está tão situado na sua própria experiência, no seu próprio mundo, como dizia o Binswanger, como é que a gente consegue se entender de verdade? Como a compreensão mútua é possível? É aí que entra a tal da hermenêutica, é isso? Exatamente. A hermenêutica é basicamente a teoria ou a arte da interpretação. Se a gente parte do princípio, como Sartre sugeria, que somos seres que se expressam por signos, palavras, gestos, ações, e que esses signos apontam para sentidos, para projetos, então entender o outro é fundamentalmente um ato de interpretação. O próprio Sartre até propôs um método dialético para tentar fazer essa ligação entre o ato, a situação e o projeto da pessoa. Mas a questão da interpretação se aprofunda ainda mais com outros filósofos como Heidegger e especialmente o Hans-Georg Gadamer. Gadamer, ele é o cara da hermenêutica filosófica, né? Isso. Para Gadamer, a compreensão não é só um método que a gente aplica de vez em quando. É o nosso modo fundamental de existir no mundo. A gente está sempre já compreendendo, interpretando, mesmo sem perceber. Como assim? Sempre já compreendendo? Eu não estou interpretando nada agora, só conversando. Mas tá. Gadamer guia que a gente nunca chega a uma situação de interpretação, seja ler um texto, ouvir música ou conversar com alguém, como uma folha em branco, totalmente neutro. A gente sempre traz conosco toda a nossa história, nossa cultura, nossa língua, nossas experiências passadas, o que ele chama de nossa tradição e nossos preconceitos ou prejuízos. Preconceitos, isso soa meio negativo. A palavra tem uma carga negativa hoje, mas Gadamer usa num sentido mais técnico. Não é necessariamente preconceituoso no sentido de ter ideias fixas e erradas. É no sentido de que temos estruturas prévias de entendimento, expectativas, um horizonte a partir do qual a gente aborda um mundo e o outro. Essas pré-compreensões são inevitáveis e, na verdade, são a condição para que a gente possa entender qualquer coisa. Isso cria o famoso círculo hermenêutico. Ah, o círculo hermenêutico, já ouvi falar disso. É aquela ideia de que, para entender o todo, eu preciso entender as partes, mas para entender as partes, eu preciso entender o todo. Parece um beco sem saída. Parece, né? Se eu só consigo entender o outro a partir dos meus próprios preconceitos, das minhas ideias prévias, como eu posso realmente acessar o que ele quer dizer, sem ficar só projetando as minhas coisas nele? Exato. Como sair desse círculo? Então,
Gadamer argumenta que não é um círculo vicioso do qual a gente precise sair. É, na verdade, a própria condição da compreensão humana. A gente não tem como saltar para fora da nossa perspectiva, da nossa história. A ilusão seria acreditar que a gente pode alcançar uma objetividade total, neutra, como se fôssemos um observador de lugar nenhum. O ponto não é sair do círculo, mas fazer ele funcionar de um jeito produtivo, virtuoso. E como se faz isso? Tendo a atitude correta, que é a de um diálogo genuíno. O que isso implica? Primeiro, ter consciência dos nossos próprios preconceitos, das nossas pressuposições. Segundo, estar disposto a colocar esses preconceitos em questão, a testá-los contra aquilo que o outro diz ou que o texto apresenta, o que ele chama de a coisa mesma. E terceiro, estar aberto a modificar a nossa compreensão inicial à luz do que o outro traz. Então o objetivo não é eliminar a minha perspectiva, mas colocá-la em jogo, em diálogo com a perspectiva do outro. É isso. Exatamente. Gadamer chama isso de fusão de horizontes. Eu chego com o meu horizonte de compreensão, que é moldado pela minha história, pela minha tradição. O outro, ou o texto, chega com o horizonte dele. No encontro, na conversa honesta, na leitura atenta, esses horizontes podem se tocar, se interpenetrar e, idealmente, ambos se expandem. A gente não chega a uma compreensão final ou objetiva no sentido absoluto, mas é uma compreensão compartilhada, mais rica, que nasceu desse encontro de perspectivas diferentes. Pensa numa boa conversa que você já teve, onde você saiu sabendo mais e talvez até pensando um pouco diferente sobre o assunto. Foi uma fusão de horizontes. Entendi. É um processo de construção conjunta, então. E qual o impacto dessas ideias hermenêuticas na psicologia hoje? Elas ainda são relevantes, mesmo com tantos avanços em neurociência, por exemplo? Extremamente relevantes, eu diria. Essa visão da compreensão como um diálogo, como um processo que é sempre situado historicamente e culturalmente, influencia muitas áreas. Na psicologia social, por exemplo, ajuda a gente a entender como o próprio conhecimento psicológico não é neutro, mas é construído dentro de certos contextos culturais históricos. E na psicoterapia isso é fundamental para muitas abordagens. Pensa na psicanálise ou nas terapias humanistas, existenciais, sistêmicas. Muitas delas veem a terapia não só como uma aplicação de técnica pelo especialista no paciente, mas como um encontro intersubjetivo, uma colaboração, uma co-construção de sentidos entre terapeuta e cliente. A ideia de fusão de horizontes descreve muito bem o que se busca numa relação terapêutica profunda e transformadora. Essas filosofias nos lembram que entender o outro é um processo delicado, contínuo, que exige abertura, escuta, humildade e que talvez nunca esteja totalmente acabado. Ufa! Que jornada, hein? Foi um mergulho e tanto. A gente começou com a busca da fenomenologia lá com Husserl, tentando descrever a experiência como ela se apresenta, suspendendo nossos pré-julgamentos. Depois vimos como o existencialismo pegou essa valorização da experiência e aplicou as questões mais cruciais da vida humana: liberdade, escolha, angústia, responsabilidade, o ser no mundo e o ser com os outros, vendo até o sofrimento psíquico por essa lente, com Jaspers, Binswanger, Sartre, Lange, Cooper. Isso. E aí terminamos com a hermenêutica, com Gadamer principalmente, nos confrontando com o desafio e ao mesmo tempo a beleza desse processo de interpretação, de diálogo, para construir alguma compreensão mútua, mesmo partindo de lugares diferentes. O fio condutor disso tudo, me parece, é uma mudança de olhar sobre o que é ser humano. Em vez de ver a pessoa só como um objeto a ser explicado por causas externas, como uma máquina ou um organismo biológico apenas, essas correntes todas colocam o ser humano como um sujeito, um centro de experiência, de significado, de liberdade, ainda que seja uma liberdade sempre em situação, né? Sempre em relação com o mundo e com os outros. Perfeita síntese, é exatamente isso. E para a gente finalizar, talvez com uma provocação para quem nos ouve, pegando carona justamente nessa ideia do Gadamer, se toda a compreensão profunda do outro é, de certa forma, uma fusão de horizontes, que é moldada também pela nossa própria perspectiva, pela nossa história,
Será que aquele ideal de uma psicologia totalmente objetiva, no sentido de neutra, sem perspectiva, é realmente possível? Ou será que é sequer desejável? Boa pergunta. Ou será que o esforço mais valioso da psicologia não seria, em vez disso, buscar uma compreensão cada vez mais profunda, mais autêntica, mais aberta à singularidade, à alteridade do outro, mesmo sabendo que essa compreensão será sempre construída no diálogo, sempre situada e, quem sabe, sempre inacabada? Fica aí a reflexão.